Outros Mundos Possíveis é uma série de encontros em torno de uma das mais importantes questões humanas, a relação entre trabalho, consumo e subsistência. O momento que vivemos, agravado pelo grave desequilíbrio na natureza, causada pela nossa relação exploratória, nos faz refletir ainda mais sobre como nosso modo de viver o trabalho pode afetar a nós mesmos e a toda a comunidade à nossa volta. Mas existem outras formas de viver economicamente, formas mais justas e humanas de valorar o que temos para oferecer? Queremos refletir sobre essas questões e, quem sabe, inspirar novas formas de viver no mundo e descobrir outros mundos possíveis. Olá a todas e todos, eu sou a Ana Cláudia Borges, sou educadora do SESC Bom Retiro. Neste primeiro encontro do programa da série, nós vamos explorar o tema Trabalho como consciência de si e do mundo, para buscarmos outros entendimentos sobre a dimensão do trabalho e consumo em nossas vidas. Como encaramos essa relação nos dias de hoje, o que precisa mudar e como podemos agir para construirmos uma alternativa viável e mais sadia. A cesta cheia de lã, agulhas, tecidos, trabalhos começados, outros quase acabados. A cesta ao lado da mesa de jantar, no canto da cozinha, perto dos livros de receitas, na beira do sofá, naquele lugar onde se tropeça, a cesta carregada daquilo que virá. Do que está cheia a cesta? Do que se preenche a casa? Bom, para esse primeiro encontro, convidamos Nina Veiga, educadora e escritora, pesquisadora das artes manuais. Nina, agradeço muito sua presença e muito já sua colaboração com tudo, com esse projeto e com tudo. Nina, por que você escolheu esse trecho, né, desse texto? Você pode nos contar um pouco da sua história, da sua trajetória? Esse fragmento desse texto é de uma aluna egressa de uma das nossas pós-graduações, trata justamente daquilo que nos diferencia nessa conexão entre as artes e o corpo, né? Artes manuais. A gente coloca ali uma delicadeza de um hífen. E esse hífen tem a ver com as relações da proposta até do nosso encontro, do trabalho, da conexão entre o si e o mundo, né? Então, esse hífen, ele é constituidor de um modo de estar no mundo, de um existir. Quando a gente fala em trabalho manual, a gente sempre lembra das mulheres, né? E que as mulheres, elas eram educadas a cuidar da casa, dos filhos, para que os homens trabalhassem fora. E as manualidades, elas faziam parte desse combo, né? Desse existir. Só que esse existir, ele também vinha com o combo da repressão, do machismo, né? E a mulher prendada, né? A mulher prendada, ela tinha que saber tudo isso para ser boa, né? Uma boa mulher. Depois, com o tempo, outras gerações começaram a se recusar a aprender a costurar, a bordar com as avós, com as mães, porque percebia que estava junto com esse combo, né? Hoje a gente vê mulheres jovens, feministas, resgatando essas artes manuais, né? O que mudou? Por que hoje as artes manuais estão crescendo nesse âmbito dessas mulheres que pregam outra coisa, né? Que buscam outra coisa, outra forma de viver? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar bem claro, assim, claro ou escuro, bem colocado, é a questão da estrutura, né? Que a gente é constituído
no Ocidente. Porque essa problemática, ela tem a ver com essa ocidentalização da existência, com os modos que a gente chama de modos de subjetivação. Modos de subjetivação é assim, como alguém se torna quem é. Eles têm valores, eles querem se passar como valores naturais, mas eles não são naturais, né? Eles são fruto de toda uma estrutura que a gente poderia chamar, e alguns autores chamam, de estruturas de poder, né? Quem pode mais, manda mais. Bem, isso é só um cenário de fundo. E claro, e o poder sempre esteve relacionado à força, né? A força física também. E aí a gente já começa a ver todo um desenho social onde os mais fortes predominam. Tá? Ainda não coloquei uma discussão de gênero, que é o que você traz nessa sua pergunta. Bem, e aí tem também o outro âmbito, que é o âmbito da casa, né? Então, para a gente valorar esse lugar, o âmbito da casa sempre esteve relacionado com aquele que serve o poderoso. Na nossa perspectiva, a casa é o cuidado de si e do outro, a produção de uma vida significativa, de um ambiente significativo para se viver, né? Isso inclui o cuidado com as crianças, o cuidado com os animais, o cuidado consigo mesmo, especialmente. E no âmbito da casa moram quem? As artes manuais. Só que o fato de alguém, durante toda uma trajetória histórica, pegar essa beleza da casa para si, né, de modo bruto, acabou ferindo a dimensão da casa. Ou seja, aquilo que poderia ser, né, que tem um autor maravilhoso chamado Maturana, chama de Patrícia, não só ele se apodera desse pensamento, aquilo que é bom para todos. Vem alguém e rouba, não quer dizer que aquilo deixa de ser bom. Então, eu acho que agora as mulheres, que depois de falar, não, então vamos deixar tudo que é da casa, vamos embora, vamos ser também esse poderoso fora de casa, porque tem essa dimensão lá que inaugura lá no começo da trajetória ocidental, lá na Grécia, né? De um lado, a casa, chamado oikos, justamente tem a ver com aquilo que a gente está fazendo, que é a economia. Do outro lado, a polis, o lugar da liberdade, do cidadão. Mas quem eram esses cidadãos? Só esses poderosos opressores, patrimonialistas, que tinham o patrimônio. E no patrimônio deles estavam as mulheres, as crianças, os animais, os servos, os escravos, e toda a gente que era destinada a cuidar da vida. Por isso, a vida nunca teve lugar. E eu acho que agora, nós, mulheres do contemporâneo, e as novas gerações, eu estou vendo isso cada vez mais, eu já tenho 60 anos, vejo essas jovens compreendendo isso. Não, eu quero a vida, eu quero legitimar a vida, eu quero que essa estrutura se transforme para que a vida seja valorada. E eu acho que é isso que está acontecendo. E as artes manuais fazem são um pedacinho de nada desse grande movimento de valoração da vida. Elas se transformam num signo. Eu acho que é isso que é importante a gente compreender. A gente já não precisa mais fazer uma roupa para a gente vestir, como é na origem do fazer das roupas. A gente agora trocou isso por um gesto de prateleira, né? A gente vai ali, pega a roupa. Mas quando você se dedica a fazer essa roupa, você constrói um signo que diz assim: olha, a vida importa, olha, isso tem valor,
Olha, o mundo não é um lugar pronto, que é só para ser consumido. Ele ainda pode ser inventado. E eu invento essa roupa do jeito que eu quiser. O que a gente vai fazer, né? Quais são os outros mundos possíveis? Vai ser a partir dessa reflexão mesmo, né? Do que importa, né? Ontem houve uma frase que fala isso, assim, aonde a gente vai direcionar o nosso desejo. O nosso desejo ele precisa mudar de direção, a gente tem que mudar a nossa estrutura mesmo. E assim, você fala sobre esse hífen das artes manuais, né? E o que é as artes manuais. Você pode falar um pouco mais, assim, o que são as artes manuais? O fazer artífice, vamos pensar nesse mesmo cenário, lá da Grécia Antiga até aqui, né? Ele sempre aconteceu aonde? Ele sempre aconteceu na dimensão da casa. Na dimensão da casa, lembra que essa casa, esse oikos, onde se dava a economia, a administração da vida, que é o que quer dizer esse oikos, ele sempre foi desvalorizado, no sentido de que a polis, a cidadania, sempre, né, o viver na cidade, sempre foi o valor da liberdade. E na casa, que era onde moravam mulheres, crianças, escravos, servos, como eu já disse, é o lugar da escravidão. Por quê? Porque todo pensamento ocidental, ele quer se livrar das necessidades da vida, né? E ao se livrar das necessidades da vida, ele faz como? Como que você consegue não se preocupar no que você vai comer, no que você vai vestir, se tiver alguém fazendo isso para você? Aí você pode ser livre. Essa é a mentalidade que se inaugurou no pensamento ocidental lá na Grécia e que continua até agora. A artesania está nesse rol daquilo que se faz por necessidade. Por isso é menos valorado. Quando eu coloco isso em questão, quando eu coloco esse hífen, eu já estou sinalizando, opa, isso não é só algo para o uso, mas é para o uso. Isso não é só algo por necessidade, mas é com necessidade. Mas isso implica uma associação desse objeto, desse produto com a vida. Isso é um signo, né? O hífen, ele mantém esse tensionamento. Ou seja, ele diz, não, existe um valor de vida nisso que eu faço. Você tem que ser apoiado socialmente para sobreviver a partir daquilo que te afeta, que é bom para você. Mas esse hífen quer dizer, opa, nós aqui estamos do lado da vida. Isso quer dizer que estamos do lado daquilo que é valor para nós, né? A gente vive nesse mundo cheio de desigualdade, que o trabalho está relacionado só a esse consumo, né? A sobrevivência, e até dizem, né? Vender o almoço para comprar a janta. Então a pessoa ela trabalha para isso, né? Para consumo e para sobreviver. E o que você disse que o que afeta ela para dar no mundo, né? Ou seja, a qualidade que ela tem para oferecer, ela não pode, porque ela muitas vezes nem é cogitado na vida dela. Muitas vezes ela nem sabe que ela poderia fazer algo para o mundo, né? Para algo dela para dar para esse mundo. Porque o sistema que a gente vive é limitado a essa possibilidade, enfim, social e tudo isso, toda essa desigualdade que a gente vive. E você acha que as artes, então, elas podem ser uma ferramenta para driblar isso? E você acha que é possível uma via alternativa a esse sistema?
Eu quero acreditar em outros mundos possíveis, mas é lógico que eu compreendo a dimensão utópica desse querer, né? Sim. Por quê? Porque há toda uma estrutura. E essa estrutura, ela não, o ser sozinho não dá conta. Então tem várias camadas, né, nessa sua pergunta. A primeira camada é que a gente tem que saber onde estamos. Como que é a sociedade em que a gente vive? Quais são esses estratos, né? Onde eu estou nesse lugar? Qual é o meu nível de assujeitamento? Por quê? Porque quando eu na minha boa vontade, vou fazer minhas artesanias e vender, né, me sentindo uma empreendedora, eu apenas estou pondo um outro modo de dizer estou assujeitada a uma precarização de uma sociedade que não está interessada na vida. Tudo bem, mas se eu pensar só isso, pronto, eu vou para debaixo das cobertas. Então, eu tenho que saber disso. Mas eu tenho que saber disso e tenho que tensionar, fazer vibrar isso, né? Então, enquanto essa estrutura está aí nos assujeitando, enquanto esse modo de valorar a sociedade vigora, o que eu faço nessa duração? E aí eu tenho que me aproximar o mais próximo possível daquilo que é minha expressão. Estar próxima do meu desejo, expressar o que eu sou, ou vender minha força de trabalho e fazer algo que não tem nada a ver comigo. Então, todo o esforço do ser do contemporâneo é tentar se aproximar disso que ele é. E aí vem a questão da rede. Ela também tem que se transformar. Eu costumo dizer que cada artífice, cada pessoa que vende um produto artesanal tem que se transformar num educador. Porque também ela tem que mostrar para quem consome aquilo qual o valor daquilo, o que aquilo está fazendo na vida dela, o que aquilo está fazendo na experiência de subjetivação que ela está vivenciando. Por isso que a gente precisa da rede, porque fazer alguma coisa com as mãos, fazer uma artesania, não é só mexer em toda uma estrutura social, econômica, de trabalho, é também produzir relações de afeto, de vínculo. E assim, eu acho que até também tem a ver com isso, essa próxima pergunta que a gente pensou, que é um pouco essa questão da terapia mesmo, das artes manuais como terapia. Porque, por exemplo, na pandemia, eu vi muita gente fazendo crochê, tricô, bordado em casa, como uma forma, inclusive, de uma calma interior. E então, você pode falar um pouco desse aspecto terapêutico das manualidades? O que traz a saúde? Já que a sua pergunta é pela terapêutica. Traz a saúde justamente produzir, executar o processo. Então, quando essas famílias, que normalmente são usuárias de serviços, não tiveram os seus escravos a servir, sejam eles escravos modernos de aplicativo, ou de serviços escolares, porque também é serviços escolares, seja lá qual for, eles se viram às voltas com os seus próprios processos. E isso, a princípio, impacta. Mas, quando você encontra, né, um lugar para a produção desses processos, o próprio fazer já produz uma saúde. Porque te vincula aonde? Vamos voltar para a Grécia? Te vincula à linha da vida, te vincula ao viver. Fazer comida, limpar a casa, fazer um bordado,
fazer uma reforma daquilo que estava precisando, uma limpeza no guarda-roupa. Vi também muita gente fazendo isso. Claro, é uma determinada classe que tem a casa, que tem a comida, que tem condições de fazer tudo isso. Mas isso não é a pequena experiência dessa classe, né? Mas o que traz a saúde é o processo, é a produção de alguma coisa significativa junto à vida. E até, assim, também relacionado a isso, porque tudo tá... A gente vê que é tudo... que no SESC, lá no SESC Bom Retiro, nós trabalhamos com crianças e jovens. A gente trabalha muito com trabalhos manuais mesmo com eles, nos programas Curumim e Juventudes. E a gente já fez várias coisas e a gente sempre percebe quanto eles se concentram, o quanto eles gostam de fazer. Então, a gente trouxe um pouco esse lugar das terapias nas artes manuais e eu queria saber um pouquinho também o que você pensa sobre a educação, né? O processo da educação nas artes manuais. Eu acho que isso que você está narrando tem a ver com a vida, porque a vida é muito boa, né? A vida é muito boa, viver é bom, faz bem, a gente se sente bem quando a gente vive. Né? A questão é como que a gente expõe os nossos jovens, nossas crianças, a processos que são anti-vida, que não estão com a vida dentro. Qualquer coisa com a vida dentro, a gente fica bem, fica concentrado, fica feliz, fica interessado, porque é o interesse, né? Interesse entre o objeto, entre eu e o outro, bem, enfim, né? Então, esse lugar de vida, ele é sempre positivo para mim, né? Por isso que um jovem, quando ele se associa a uma ação, né? Que uma proposta o que é a vida? A vida é processo, né? A vida é improdutiva. Por isso ela é desqualificada no mundo que só vê produção. Não é uma coisa que você vai acumulando. E tudo aquilo que você não acumula é desqualificado numa sociedade acumuladora como a nossa, né? Então, só que quando você perde os processos, você acaba entristecendo. E quase toda a educação escolarizada de hoje, ela não é processual, ela é acumulativa. Mas a nossa sociedade é assim, ela quer acumular produção, ela quer acumular conhecimento. Ela não quer colocar a produção e o conhecimento a circular pela vida, a distribuir entre todos. Então, a gente tem uma sociedade adoecida, né? As estruturas sociais, não as pessoas. As pessoas estão percebendo. E aí, quando o jovem encontra um lugar onde esse processo de viver, seja ele numa culinária, seja ele no fazer de uma artesania significativa, por isso que eu vivo dizendo, quer fazer uma oficina rápida, faça algo necessário, algo que você possa viver com aquilo, ter aquilo para você, que não seja uma coisa descartável, produzindo mais lixo. Na educação, da maneira como a gente vê nas artes manuais com hífen, a educação é como building, né? Que é aquele processo de se tornar quem você é. Então, tudo que é processo pode ser um processo educativo. A questão é que a escolarização, os modos como a educação se formaliza nessa sociedade, acaba apequenando e diminuindo, ou então excluindo os processos. Bem, cabe a nós, educadores, apoiar a invenção do viver do outro, né? Eu acho que é isso. A gente vê muito nas suas falas, né, sobre o ativismo delicado. E essa artes manuais também como resistência. Queria que você falasse um pouquinho do que é o ativismo delicado. Eu só falei disso o tempo todo.
O ativismo delicado é justamente isso. Quando essa ação no mundo está completamente vinculada ao seu desejo, e essa ação do mundo, quando você faz, ela não só transforma o mundo, mas transforma você junto, né? Abrir-se à transformação. Né? O ativismo, e ele chama delicado, porque ele tem a ver com um pensador que fala do empirismo delicado. Empirismo delicado é o quê? É você viver junto à vida e não só com umas ideias prévias sobre o que fazer. Né? Você olhar para o seu lado, é você vincular-se à sua rede, é você olhar para o meio ambiente, é você colocar todas as suas ações em questão. Escolher a vida como ativista delicado não é viver melhor, né? É viver pior, muito pior. E esse viver muito pior quer dizer que você está reavaliando tudo, o seu consumo, aquilo que você fala, aquilo que você faz, tudo tem que ter você dentro. E quando você olha para o mundo, a partir do seu olhar, do seu empirismo, né? Aquilo que existe, aquela imanência, aquilo que está ali. E você se fazer questão. Então, o ativismo delicado é quando você age no mundo, né? E quer mudar esse mundo, porque eu quero outros mundos possíveis. Se você, mesmo estando assujeitada a uma estrutura social que você não quer, mesmo fazendo parte de uma engrenagem que você acha que não te serve mais, mesmo nesse lugar, se você começa a vibrar, se você começa a falar, se você começa a agir de outra maneira, se você começa a criar alguma coisa que tensione esse lugar, mesmo que de maneira delicada, o ativismo delicado, como eu faço aqui, né? Isso cria uma vibração que, somada a muitas vibrações de outras pessoas, e eu acredito que tenha muita gente querendo isso pode erodir essa estrutura, sabe? Então, o que a gente tem que fazer, mesmo que a estrutura pareça ainda mais rígida, continuar vibrando e procurando os meus pares, fortalecendo as minhas redes. Porque cada gesto que você faz em direção ao outro, no fortalecimento do outro, te fortalece. Né? Então, e a gente não pensa assim, por quê? Por que a gente não pensa em fortalecer o outro? Porque a gente é estruturalmente configurado para competir com o outro, para chegar primeiro do que o outro. Mas isso não é nosso, isso não é da vida. Quando você fala, Nina, eu fico pensando que a gente também mudar as nossas estruturas que estão tão enraizadas é muito difícil, eu vejo por mim, assim. Mas eu acho que os gestos ou as vibrações que a gente tem, né, ela também vai puxando outros fios. Eu não escolheria outra época para viver, por pior que seja. Eu acho que a gente... Né? Hoje os modos já não são mais doutrinários. Ninguém quer ouvir a doutrina do outro e se assujeitar a ela. Você quer ser apoiada naquilo que você tem como valor. Né? E aquilo que você tem como valor, muitas vezes é comum com de outras pessoas que são diferentes de você. Daquilo de inspirar o outro. É o princípio da inspiração. Às vezes você vê alguém que te inspira, né? E aí, esse inspirar não é menos, sabe? Esse inspirar é mais. Você foi inspirado pelo outro, né? Às vezes pelo outro totalmente diferente de você. Mas aquilo te produziu um efeito de vida. E as pessoas que estão vinculadas
a esses processos de olhar para si, de se transformar, seja onde ela estiver, seja que ela esteja num lugar onde ela precisa fazer um ativismo hard mesmo, um ativismo de ir para a rua, de enfrentamento com o Estado policialesco, seja qual for o lugar que essa pessoa ocupa, quando ela está vinculada consigo mesmo, em ação no mundo, ela é inspiradora. Você falou uma coisa que eu acho que é o foco desse projeto que a gente está, que é a inspiração mesmo, né? Então, com toda essa troca que a gente teve, essa sua experiência, que foi muito maravilhosa, e por tudo isso, né, que a pandemia escancarou, e essa precariedade, vulnerabilidade que a gente vive, você já falou bastante, mas talvez uma palavra ou uma frase do que, como você imagina um outro mundo possível. Não sei, sabe? Eu acho que a gente está com vergonha de ter utopia. Uhum. A vida está tão cruel assim, cruel em todos os sentidos mesmo, né? E de repente parece que aquela nossa ilusão ela não se sustenta mais, né? Isso é bom, dói, mas é bom. Que eu penso assim que declarar uma utopia dá até um pouco de vergonha, mas esse outro mundo possível para mim, assim, né, da onde eu falo, é um mundo assim onde cada um, né, quer o melhor para si, claro, mas no melhor para si está a plenitude do bem do outro, e esse outro inclui os objetos, o planeta, as outras pessoas, né? Então, a partir disso, aquela pessoa que precisa se sustentar a partir de si, daquilo que ela faz, daquilo que mais lhe interessa, da expressão de si mesmo no mundo, eu acho que a gente pode dizer até da alma, né? Vamos usar essa palavra pomposa, né? Aquilo que é a expressão de si não agride o outro, aquilo que é a expressão de si produz uma materialidade do viver, e aquilo que é a expressão de si é apoiado pelas pessoas, seja de modo objetivo. Para mim é isso. Para mim, a utopia é que a rede sustenta o meu sonho. Essa é a minha utopia, sabe? E eu contribuo para essa rede da melhor maneira como eu posso. Nossa, Nina, muito bom esse papo, muito bom conversar com você, maravilhoso. Deu uma inspiração, assim, de verdade. Eu te agradeço muito sua participação, demais, muito obrigada. Eu convido também vocês a continuarem acompanhando a programação do projeto Outros Mundos Possíveis neste canal. Indico o site do Ativismo Delicado.arte.br, porque lá a gente tem vários grupos de estudos que circulam em torno da temática da casa, do trabalho, das artes manuais. Além disso, lá tem um PDF onde explica o termo ativismo delicado, que Alan Kaplan cunhou através do conceito de empirismo delicado de Goethe. No site artesmanuais.arte.br, a gente vai encontrar crônicas, textos, grupos de estudos, simpósios que vão tematizar constantemente a questão do trabalho, a questão do artífice e da economia artífice, além, claro, das informações teóricas
sobre esses assuntos. Acredito que o livro do Ivan Illich, O Direito ao Desemprego Criador, A Decadência da Idade Profissional, de 1978, é uma sugestão bastante atual, especialmente para a gente pensar esse padrão identitário de conhecer-se a pessoa através da sua identidade profissional. O autor, ele ultrapassa esse padrão social e abre a possibilidade de novos pensares na construção de outros mundos possíveis.